Prezados amigos e colegas, excelentes as alterações promovidas pela Lei 14.843 de 2024. Essa lei alterou significativamente a Lei de Execução Penal, notadamente no que diz respeito à progressão de regime, algo que sempre foi preocupação para toda a sociedade, porque não raras vezes o preso saía para a vida social e acabava praticando outros delitos. A reincidência é enorme ainda dentro do nosso sistema. Muitos presos saem piores do que entraram. E é muito melhor para a sociedade que, enquanto ele não tiver absorvido a terapêutica penal, que ele permaneça preso. A sociedade não pode ser punida pela incúria estatal, que não abre mais vagas e não aplica a terapêutica penal de forma correta, a fim de que a pessoa seja efetivamente ressocializada. É certo que a finalidade da pena não é apenas a ressocialização, ela tem diversas finalidades. Uma delas, talvez a mais importante, é a ressocialização, mas não é apenas a única. A prevenção, as pessoas saberem que se praticarem crimes serão efetivamente punidas. E também a contenção social, deixar a pessoa presa pelo máximo de tempo possível quando é uma pessoa que sabe-se de antemão que ela não vai ser ressocializada. Então é muito comum. Mas o que eu quero falar nesse vídeo é quanto ao exame criminológico. O exame criminológico, ele já foi obrigatório. Já era realizado de forma obrigatória antes da alteração do artigo 112 da Lei de Execução Penal. E durante muito tempo ele foi facultativo. Ele seria realizado apenas quando houvesse motivos concretos que levassem um magistrado a saber que esse exame era imprescindível para se verificar se a pessoa tinha condições de ser progredida de regime ou tivesse condições também de obter o livramento condicional. O artigo 112 foi alterado pela nova legislação e hoje é obrigatória a realização do exame criminológico para qualquer tipo de progressão, seja do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Em qualquer situação hoje, o exame criminológico ele é obrigatório. E eu vou mais longe, muito embora não tenha sido alterado o dispositivo que trata da lei do livramento condicional. Ora, se é obrigatório para a progressão de regime, certamente para o livramento condicional, que é muito mais amplo do que a progressão de regime, vai ser obrigatório também. Senão, perde-se totalmente o sentido. Né? Realiza-se para a progressão de regime, não se realiza para o livramento condicional, que foge à razoabilidade. Então, tanto para a progressão de regime quanto para o livramento condicional, hoje faz-se necessária a realização do exame criminológico. E o que é esse exame? Esse exame ele é realizado, ou deveria ser realizado, quando o preso ingressa na unidade prisional, para nós fazermos a individualização da sua execução, para verificar qual que é o tratamento, que deve ser imposto a ele, que nós chamamos de terapêutica penal, para que ele saia melhor do que ele entrou. Essa que é a grande finalidade. É realizada todas as vezes? Não é. Sabemos que muitas vezes esse exame, que é uma espécie de exame de personalidade, acaba não sendo realizado. E também na progressão de regime, muitas vezes não era realizado porque não haviam motivos concretos que levassem o magistrado a ter esse exame como necessário. Por exemplo, crimes extremamente graves, longa pena a cumprir, histórico conturbado de faltas graves. Então, o magistrado analisava toda a execução da pessoa para verificar se havia elementos concretos que o levassem a crer na necessidade da realização desse exame.
Agora não. Agora esse exame é obrigatório. Não basta apenas o bom comportamento carcerário atestado pelo diretor da unidade prisional. Deve ser realizado obrigatoriamente o exame criminológico para que seja procedida a progressão de regime. E o que é esse exame? Esse exame ele é composto basicamente por um exame psiquiátrico, deveria ter também um exame médico, mas normalmente não tem, até o exame psiquiátrico normalmente não é realizado porque faltam psiquiatras, pelo exame social, que vai verificar os aspectos sociais, se ele tem amparo quando ele sair, o que ele pretende fazer, né, como ele vai se sustentar, onde ele vai morar, se ele tem família, se ele tem filhos, vai verificar o aspecto social, se esse aspecto social é favorável à sua saída ou se tudo isso daí vai acabar levando a que ele volte para a vida criminosa. Então é um exame extremamente importante. E tão importante quanto, talvez até mais importante, é o exame psicológico. O psicólogo verifica se ele se arrependeu, né, se isso daí foi algo ocasional, ou se houve outros crimes. Verifica todo o aspecto psicológico dessa pessoa, para verificar se há possibilidade ou não de reincidência. O psicólogo não diz isso. Ele diz se é favorável ou não é favorável, mas não vai dizer se ele vai voltar a reincidir ou não vai, até porque isso daí é probabilidade, é um juízo de probabilidade. Mas é um exame extremamente importante, porque o psicólogo consegue verificar se a pessoa está sendo sincera, está tentando enganar, se tudo aquilo que ele está falando é decorado, né? Se ele se arrependeu. Então é um exame de suma importância. Seria ainda mais importante se fizessem diversos testes existentes. Esses testes eles são catalogados na psicologia, muitas vezes não há como fazê-lo. Mas o exame psicológico, que normalmente é uma entrevista que é feita com preso, é de suma importância. E esse exame criminológico, certamente, ele não vincula nem o magistrado, nem o promotor de justiça. Mas isso daí é um instrumento de suma importância para que o magistrado verifique a probabilidade dessa pessoa voltar a reincidir ou não. Então isso traz maior tranquilidade para a sociedade, sabendo que a pessoa só vai voltar para ela quando pelo menos a probabilidade de reincidência for pequena. Porque se ele ainda não tiver assimilado a terapêutica penal e o exame criminológico assim constatar, ele vai ter que permanecer preso por mais tempo até que assimile a terapêutica penal e tenha condições de retornar ao convívio social com baixa probabilidade de reincidência. Então é de suma importância a existência desse exame criminológico. Os advogados, obviamente, já estão se insurgindo, dizendo, vai demorar demais, não tem profissionais suficientes. Ora, a sociedade não pode ser prejudicada pela incúria estatal. Não somos nós que vamos ter de tomar conta do preço, é o Estado. Se não tem profissionais suficientes, que se faça concurso público e que se contrate mais profissionais. Não vamos querer aqui prejudicar o preso, obviamente com exames criminológicos que nunca são realizados. Então, cabe ao Estado se adaptar, cabe ao Estado contratar, mediante concurso público, mais profissionais, para que seja realizado esse exame criminológico da forma mais rápida e completa possível. O ideal seria até que fossem contratados psiquiatras também, porque muitas vezes verificar a condição mental do preso é de suma importância para saber se ele não vai voltar a delinquir. Ele pode ter algum problema mental ou ter adquirido algum problema mental e o leve, pelo fato de estar acometido desse distúrbio mental, a prática de delitos. Então é de suma importância que seja realizado o exame da forma mais completa possível. Então foi uma alteração muito bem-vinda, excelente nas execuções criminais. Outras deveriam ser feitas,
Nós temos diversas alterações, eu apresentei vários projetos de lei, mas não houve a vontade política. Mas a volta do exame criminológico é excelente. E quem ganha aí com isso é a sociedade, que quer que o preso retorne a ela melhor do que entrou. Se isso não for possível, se a pessoa não for recuperável, que cumpra toda a pena até o final, porque a sociedade não pode ser prejudicada pela incúria estatal, pela inércia estatal. Não somos nós que temos que cuidar dos presos, é o Estado que deve se adaptar para que tenhamos um sistema de progressão de regime da melhor qualidade possível. Forte abraço a todos.